Olá pessoal, meninos e meninas do quarto ano do Colégio Esperança. Estou aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula de geografia. Então, gente, espero que vocês estejam aí concentrados com os caderninhos de anotações de vocês, que eu sei que vocês são top nisso. Então, agende as suas dúvidas. Conteúdo: a vegetação do Brasil. Vai estar disponível no seu livro didático, mas não vai se prender a isso agora. Agora você vai estar aqui comigo, nesse tempo aqui, frente a frente, em que eu posso estar passando para você algo que eu estudei, que eu pesquisei, que eu quis compartilhar com vocês dessa forma e vocês possam estar absorvendo. Da mesma forma que eu já aprendi ao estudar para estar aqui passando para vocês. Gente, que seja um momento prazeroso e proveitoso para todos nós. Vamos lá iniciar nossa aula sobre a vegetação no Brasil, ok? Então, gente, primeiro nós precisamos saber o que é vegetação. Então, a gente fala de vegetais, de vegetação, mas nós temos que ter uma definição mais precisa sobre o que é vegetação. Vegetação é o conjunto de espécies de plantas característica de uma região. Então, de um determinado local, o conjunto de plantas daquele lugar, diferentes tipos de planta e tal, todas as que existem lá, é uma vegetação. No Brasil, por ter diversos tipos de clima, apresenta também uma grande diversidade de paisagens naturais e de vegetação natural. Ok, observe aí que beleza que nós temos aqui nessa imagem, né? As paisagens naturais do Brasil são exuberantes, são maravilhosas, são paisagens naturais que você fica assim, de queixo caído. Então, nós vamos aprender bastante hoje sobre essa riqueza que nós temos no Brasil, na vegetação e na paisagem. Então, venha comigo, acompanhe comigo. Até o final dessa aula, você vai sair daqui, ó, riquíssimo de conteúdo de aprendizagem sobre esse tema, vegetação. As áreas verdes protegem o solo e os rios da erosão, sendo essenciais para a respiração e a alimentação dos homens, animais e também são fundamentais para o equilíbrio do clima no planeta Terra. Observe aí a importância dessas áreas verdes, a importância dessa preservação do verde, da natureza, do ambiente natural. Gente, essa paisagem aí verdinha com esse gramado lembra nossa escola, nosso espaço lá. E aqui você está entendendo a importância dessa paisagem verde, a importância dessas plantas, né? As áreas verdes protegem o solo e os rios de erosão. Então, onde tem essa área verde, se for perto do rio, ele vai proteger para que o rio não esteja esburacando, não esteja derrubando as outras árvores, não esteja o solo erodindo, o solo criando buraco. Então, essa paisagem verde, ela tem esse poder de proteger tanto o solo como os rios. Também é essencial para a nossa respiração, isso nós já sabemos, nós já aprendemos em ciência, que as plantas elas são essenciais para a nossa respiração. Uma vez que elas absorvem o gás carbônico, aquele gás poluído, aquele ar sufocante da fumaça dos carros e de muitas outras coisas, as plantas absorvem. Ela purifica esse ar e libera o gás oxigênio, essencial, limpinho, pronto para nós absorvermos e termos uma boa respiração. Então, as plantas são de fundamental importância para mim e para você. É importante estudarmos a vegetação, é importante aprendermos sobre as plantas, né? Então, aqui você está aprendendo que a importância e também é fundamental para o equilíbrio do clima do planeta Terra. Tá vendo, gente, o tamanho da importância de uma planta, de um gramado, de um verdinho natural, como nós temos disponível às vezes na nossa escola, e a gente não liga na proteção, no cuidado dessas plantas.
Então, gente, aqui a gente pode estar parando, estar refletindo, estar pensando, né, na importância de uma plantinha. E às vezes você chega lá, joga o lixo, derrama o resto lá do refrigerante, que não vai fazer bem, né? Você arranca as folhas, quebra os galhos. E aí você tá vendo aqui a importância de uma plantinha, que é para a minha e para a sua vida. Ok, gente? Então, vamos proteger a área verde do nosso planeta, vamos proteger as nossas plantas, porque elas têm nos dado muito, muito, muito. Então, a variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Gente, o que é biodiversidade? Então, para entender por que o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, eu preciso saber o que é biodiversidade. Então, biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera, na diversidade do planeta. Certo, gente? Agora, é o conjunto de todas as espécies vivas, dos animais, das plantas, dos insetos, dos bichos, né? De todo esse conjunto que existe na biosfera, certo? Então, a variedade de biomas, a variedade de grupos, de espaços, de locais onde junta esses seres vivos, onde abriga, né, essa diversidade de seres vivos. Vejamos aqui, de acordo com a imagem, nosso planeta abriga a maior biodiversidade, né? O nosso país abriga a maior biodiversidade, a maior variação de animais, a maior riqueza de plantas e animais do planeta nós podemos encontrar no nosso país. É um privilégio para mim, um privilégio para você, saber de tantas riquezas existentes e às vezes a gente não está nem aí, nem se importa. E quando a gente vai ver assim, aprofundar o nosso conhecimento, nós percebemos o tamanho da importância que é. Ok, gente? Então vamos lá, aprendemos o que é biodiversidade, que é o conjunto de todas as espécies, né? As diversas espécies de seres vivos, não só árvores, não só plantas, não só animais, mas todos eles juntos. E aprendemos também que nosso país, o Brasil, ele abriga a maior biodiversidade do planeta Terra. Então, nós temos o maior grupo de plantas e animais de diversos tipos de todo o planeta, de todo o mundo, gente. Então, veja a importância, aprenda isso e não esqueça disso. Nossa floresta amazônica é outra coisa, outra riqueza mundial. Aí outra riqueza, um patrimônio que não existe por igual. Nossa floresta amazônica é considerado o local de maior biodiversidade também do mundo, gente. Por isso há tanto esforço na preservação da vegetação nativa. O que é a vegetação nativa? É a vegetação natural, aquela que nasce e cresce naturalmente, sem precisar que o homem vá lá, cuide, plante, semeie, eles nascem naturalmente. Então, por isso tem tanto esforço na preservação, tem tido regras, tem tido leis de proteção ao meio ambiente para proteger a nossa floresta amazônica. Porém, a ambição, o desejo do homem de riquezas, de ganhar mais dinheiro, tem invadido essa floresta em busca de animais, em busca de plantas raras, na retirada da madeira, e assim tem acontecido também o desequilíbrio, e muito dessa área já foi devastada, já não existe mais, certo? Mas você precisa aprender que a floresta amazônica é o maior, nós temos aqui no Brasil, a maior biodiversidade existente no planeta, certo? Então, vamos à frente. O Brasil abriga vários tipos de bioma. Então, bioma é o conjunto de seres vivos, é o espaço onde vive diversos seres vivos, diversidade de seres vivos, tanto de animais como de plantas. E o Brasil ele abriga vários tipos de bioma. Aqui, nessa imagem, nós vamos falar do Pantanal. Pantanal é a região onde se localiza grande reserva nacional, tanto da fauna como da flora, tanto de animais como de plantas, né? Considerada um verdadeiro paraíso natural. Então, lá você encontra a água, os rios, as plantas, os animais, tudo ali em um determinado local.
Gente, atualmente tem uma notícia muito triste, porque o Pantanal ele tem dias pegado fogo, animais têm morrido, plantas, diversas áreas têm sido queimadas dessa região, desse paraíso natural, onde tem vários tipos de seres vivos naquele local e não se sabe como foi o fogo, mas tem dias que bombeiros trabalham e não conseguem chegar ao final de toda essa queimada. Então, gente, atualizando aqui sobre o Pantanal, sobre a importância dessa região e sobre o que está acontecendo, né? É uma área fiscalizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, ou seja, o IBAMA, ele fiscaliza aquela área, mas mesmo assim não consegue conter toda a área, né, preservada, toda a área cuidada, toda a área investigada, e houve essa questão do fogo nesse momento, nessa atualidade que nós estamos em 2020, que não tem uma explicação lógica para o que está acontecendo, mas tem causado um prejuízo grande nesse bioma maravilhoso que é o Pantanal, ok, gente? A Mata Atlântica é outro que se destaca, né, aqui. Então vamos falar sobre ela. Ela se estendia em todo o litoral brasileiro, porém, além de algumas áreas do interior, mas ela foi muito devastada desde a descoberta do Brasil, desde a colonização do Brasil, onde essa mata foi derrubada para a questão da urbanização, para a questão da construção de espaço, porque era uma área onde era boa de se plantar, de se colher. Então foi utilizada parte dessa área para o plantio da cana-de-açúcar, né, da Mata Atlântica. Aquela faixa de terra ali foi muito utilizada, então ela vem sendo explorada desde muito antes, desde a descoberta do Brasil. Apesar da imensa devastação sofrida, a riqueza das espécies animais que se abrigam na Mata Atlântica tem sido espantosa ainda. Ela ainda consegue preservar grande espécie de animais. Em alguns trechos, os níveis de biodiversidade ainda são considerados os maiores do planeta. Então, ainda temos trechos nessa Mata Atlântica que temos considerados, né, os maiores do planeta em relação à diversidade de seres vivos, tanto de animais como de plantas naquele local. Então, a Mata Atlântica, ela é um bioma bem importante na vegetação do Brasil e do mundo, né? E por conta dessa diversidade de seres vivos que tem sido implantado, né? Que ainda encontra-se lá, apesar da devastação desde o descobrimento do Brasil. Encontramos ao sul do país outro tipo de floresta subtropical, que chamamos de Mata do Pinhais, onde grandes pinheiros ou araucárias sofrem com o extrativismo de suas madeiras. Então, gente, pinheiro, pinho, a madeira de pinho, muito procurada para a construção de móveis, para a construção de casas, tem sido muito devastada as matas dos pinhais em busca dessa madeira, da retirada dessas madeiras, né? Então, essas matas do pinhais ou matas de araucárias, elas se localizam na região sul do país, devido lá ter um clima frio e uma temperatura sempre amena. Então, elas se desenvolvem. Os pinheiros são dessas regiões mais frias, e aí apenas na região sul destaca, né, no Brasil, esses pinheiros ou araucárias. Porém, tem sido muito explorada devido à riqueza que é a sua madeira e o custo econômico que tem favorecido para as pessoas que têm retirado essa madeira de lá. Outro tipo de vegetação importante que não podemos deixar de falar que é a caatinga. Caatinga é a vegetação típica do Nordeste, do sertão nordestino, da área em que nós estamos ocupando. Certo? Daqui da nossa vizinhança, a caatinga se destaca, é a vegetação que mais se destaca no sertão do Nordeste, com algumas plantas de folhas grossas e espinhosas e outras rasteiras,
com galhos secos e poucas folhas. Essas plantas espinhosas, né, característica aqui do nordestino, nossa característica, elas são assim com as folhas grossas. Por quê? Porque como a chuva é pouca, o clima é semiárido, é seco, é quente, elas precisam guardar água do pequeno período de chuva para que elas não morram, para que elas sobrevivem, né, no período que não está chovendo, que será longo durante o ano. Geralmente no sertão nordestino chove 2, 3 meses por ano e 8, 9, 10 meses ficam secos. E essa planta que é típica da vegetação da caatinga, o mandacaru, o xique-xique, né, ele e a barriguda também, são 3 plantas bem típicas, bem características. Aqui nós temos o mandacaru, né? E ela se destaca por conta dessa folha grossa que absorve essa água e elas são capazes de sobreviver durante muito tempo de seca, diferente de outras plantas, certo? Então, vegetação típica também aqui do Nordeste e que nós não podíamos deixar de falar é a caatinga. Vegetação de mangue ou manguezal, ele varia pequenos plantas até árvores de grande porte. Então, nos mangues você vai encontrar desde pequenas plantas, plantinhas pequenas, até árvores grandes. Nesses locais aparecem certos crustáceos como caranguejo e gaiamu. Então, gente, aí no mangue também tem uma biodiversidade, também tem seres vivos que se alojam aí dentro dessas raízes, dentro dessa lama. E as plantas, né, a vegetação de mangue é bem diferenciada e bem fácil de se reconhecer, devido a essas suas raízes que se entrelaçam aí, onde são favoráveis para a vida desses crustáceos. O manguezal é um bioma muito produtivo economicamente, pois as populações que vivem próximo a essas regiões sustentam suas famílias com o que vem dos mangues. Então, muitas pessoas que moram perto dos mangues conseguem desenvolver a atividade, né, econômica de retirada desses animais, né, desses crustáceos, para garantir sua sobrevivência. Então, a vegetação de mangue, aqui falando, ela tanto tem árvores pequenas como árvores de grandes portes, mas são características essas raízes entrelaçadas, onde sobrevivem vários outros seres vivos aí, além das plantas, certo? Então, um bioma riquíssimo, que é o mangue ou manguezal. E, por fim, nós temos aqui a vegetação de praia, né, que é formada por plantas rasteiras, encontrada nas areias da praia, em algumas regiões do litoral. É comum também encontrarmos o coqueiro. Então, nessa faixa de terra aí, chamada de praia, em muitas regiões você encontra também o coqueiro, que é característico dessa margem de areia aí. Então, mas essa vegetação rasteira, que não tem raiz muito fixa devido à areia, né, ficar em movimento. Então, a não ser o coqueiro, porque a raiz do coqueiro é muito profunda e consegue sobreviver bem nessa areia fofa. Então, você vê aí, vegetação rasteira é mais característica, é mais encontrada nessas vegetações de praia. Certo, gente? Então, aprendemos aqui sobre a vegetação no Brasil, sobre alguns tipos de bioma, sobre a importância que é cada tipo de vegetação, cada local, para o Brasil e para o mundo. Precisamos reconhecer que vegetação é o conjunto de plantas de um determinado local, de uma determinada região. Então, quando falamos da vegetação do Brasil, estamos falando do conjunto de plantas do Brasil e não podíamos esquecer de associar essa vegetação com outros seres vivos, né? Formando então esses biomas, né? Onde engloba tanto os vegetais como os animais, ok? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido essa aula, né? Que tenham compreendido esse tempo aqui comigo, que tenha sido importante para você, assim como foi para mim, que tenha aprendido aqui. Então, você vai agora pegar o seu livro didático na página que eu vou direcionar na plataforma e assim você vai realizar
a sua atividade associando a essa aula de hoje. Tá bom, gente? Vocês lembrem o que é vegetação, lembrem os tipos de vegetação aqui do Brasil, a importância de cada uma para mim e para você, né? Relembrando aqui a importância da vegetação natural, das vegetações, das paisagens verdes, né? O que elas são importantes, de cada plantinha que ajuda na minha e na sua respiração. Então, que nós possamos sair daqui com um olhar diferente para a vegetação, que não é apenas um tipo de planta, que não é apenas uma árvore frutífera, mas que é todo o conjunto delas que favorece a nossa vida. Ok, gente? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula, gente.